Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, dando sequência ao nosso eixo temático de saneamento. Um eixo que é fundamental para o estudo do Enem e do vestibular, mas também é importante para a gente conhecer as dinâmicas sociais que nós nos encontramos. Hoje nós vamos falar das protozooses, que são doenças causadas pelos protozoários. Então, se você não lembra quem são os protozoários, estou deixando já aqui para você o card do vídeo que fala sobre esses seres vivos. E as protozooses, elas têm uma relação muito estreita com a falta de saneamento básico. Mas antes da gente começar, aquele ritual que é praticamente um mantra. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, inscreva-se no canal, o botãozinho vermelho aí embaixo. Do lado tem um sininho, então ative as notificações. Dê o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Para facilitar a nossa compreensão do tema, pensando que estamos falando de saneamento, eu vou dividir as protozooses em dois grupos. O primeiro grupo ele é transmitido por ingestão via oral. O segundo grupo é transmitido por intermédio de um vetor. Por que eu estou fazendo isso? Porque o primeiro grupo tem relação estreita com a falta de saneamento básico, que é, enfim, o tema do nosso eixo temático. E o segundo grupo precisa ser estudado, afinal de contas cai no Enem, cai no vestibular e tem toda a relação com os protozoários, afinal de contas são causadas por eles essas doenças. Bem, já na questão do primeiro grupo, por que a relação com a falta de saneamento básico? Porque são doenças que a gente contrai ingerindo água e alimentos contaminados. E contaminados com o quê? Sim, contaminados com fezes humanas, tá? E isso então significa que eu tenho alimentos contaminados com esgoto doméstico. Parece um pouco absurdo, né? Falar assim, poxa, Thiago, eu nunca como algo que está contaminado com esgoto, mas às vezes as coisas são muito discretas. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês. Imaginando que eu tenho duas cidades, uma cidade A com um tamanho grande e uma cidade B bem pequenininha. Por essas cidades passa aí um curso d'água. A cidade B, que nesse curso d'água fica antes da cidade A, acaba despejando parte do seu esgoto doméstico no rio, né, nesse curso d'água. E a cidade A não utiliza essa água para beber, mas utiliza essa água nas suas lavouras, como uma espécie de cinturão verde que fica ao seu redor. Então, essa água contaminada com esgoto doméstico muitas vezes serve de irrigação para as frutas, verduras, leguminosas que são produzidas na cidade A. E aí, no momento em que a gente tem essa produção e essa contaminação por essa água no processo de irrigação, quando isso vai parar na mesa de alguém e esse alguém acaba não fazendo a higienização correta daquele alimento, você acaba então sendo contaminado com esse agente, né? Com, no caso aqui, o protozoário. Mas nós vamos ver também, mais para frente, vermes que também utilizam desse mesmo processo. Então não significa que você contaminou diretamente com fezes humanas, que você está comendo uma comida que literalmente passaram cocô, tá? Mas significa que a água que fez aquela irrigação, por exemplo, está contaminada. Por isso é possível e por isso a gente precisa sempre fazer a higienização correta dos nossos alimentos, tudo bem? Bem, o nosso primeiro caso, a nossa primeira doença, a nossa primeira protozoose transmitida por ingestão via oral é a amebíase, causada pela Entamoeba histolítica. Como a gente pode ver aí na imagem, nós temos duas formas da Entamoeba histolítica. A forma diminuta, que se alimenta de fungos e bactérias da nossa flora intestinal, e a forma magna, que se alimenta de sangue. A forma diminuta e a forma magna estão presentes no quadro de amebíase no nosso organismo. Porém, é óbvio que se a gente tem a forma magna, a gente tem um indicativo de lesão intestinal. Bem, quais são os sintomas da amebíase? Sintomas bem clássicos de uma
de um problema intestinal, né, que são vômito, diarreia e dores abdominais, e a gente tem aí também quadros de hemorragia. E para ver essa hemorragia, basta a gente dar uma olhadinha no aspecto das nossas fezes. Geralmente quando a gente tem um sangramento, principalmente quando ele está na parte inicial do intestino, a gente tem aí fezes enegrecidas pela oxidação do ferro e também com um cheiro bem forte e característico. Fica bastante fácil de se ver, tudo bem? A entameba histolítica, para poder ganhar outros organismos e ter sucesso no seu ciclo de vida, ela geralmente é eliminada no nosso corpo pelas fezes em forma de cistos, que são aquelas estruturas mais resistentes, tá? Essa é uma forma da entameba histolítica se espalhar por aí, tudo bem? A próxima doença eu conheço bem, infelizmente, é a giardíase, causada pela Giardia lamblia. E eu peço para vocês não se enganarem com essa carinha feliz que parece uma lâmpada de cabelinho sorrindo, porque a giardíase realmente te faz passar muito mal. Eu até sou muito sincero com isso, tá? Eu peguei a giardíase comendo salada em restaurantes. Aqui em casa eu sempre faço a higienização correta, coloco inclusive as verduras de molho numa solução com hipoclorito, ou vulgo água sanitária para a maioria das pessoas, porque eu sei que isso faz um efeito muito positivo na sua higienização e acaba eliminando os cistos. Mas em restaurantes a gente não consegue prever aquilo que nós estamos comendo, porque a gente não sabe como foi manipulado esse alimento. E nessa brincadeira eu peguei a giardíase. Passei muito mal. Eu me lembro até que eu fui cobrir naquela época uma BGS, né, a Brasil Game Show, e eu passei basicamente metade do tempo da BGS no banheiro. E eu confesso, faço até meu elogio aqui, o banheiro da BGS é limpinho. Tá? Mas falando agora da giardia, é importante a gente ter a seguinte ideia dela. O modo de transmissão que ela vai utilizar é basicamente o mesmo modo da ameba. Vai formar cistos e será eliminado pelas fezes. Porém, a forma de ação dela no nosso intestino é um pouquinho diferente. A giardia ela vai principalmente interromper a digestão de gorduras. E aí, em vez da gente ter fezes com sangue, como é o caso da ameba, a gente vai ter um quadro muito grande de esteatorreia. Esse nomezinho feio, que é esteatorreia, significa fezes com um alto índice de gordura. E aí, se você se lembra bem, se você viu, vou até colocar o vídeo aqui, né? O vídeo de boas-vindas desse canal. A primeira formação que eu tenho é em biomedicina. E parte do papel do biomédico é fazer exames de fezes. Bem, a esteatorreia é muito característico. Ela é uma fezes, elas são fezes pastosas, bem pastosas mesmo, com um cheiro bem forte mesmo. E você não vai querer ver, pode ter absoluta certeza, você não quer encontrar esteatorreia dentro de um potinho. E como biomédico eu já encontrei algumas vezes na minha vida quando eu exercia a profissão. Bem, além então de esteatorreia, dores abdominais, há alguns casos de giardíase, mas aí quando a gente está falando de um processo prolongado da doença, da giardia destruir terminações nervosas no intestino e gerar, inclusive, quadros convulsivos. Não é comum, mas pode acontecer. Tanto para a ameba quanto para a giardíase, o tratamento é à base de vermífugo, tá? Aquele vermífugo simplesinho que você consegue comprar na farmácia e que muitas vezes a gente toma anualmente como medida preventiva não curativa. Inclusive, né, o mais famoso, eu não estou aqui fazendo propaganda, mas é que com certeza alguns de vocês já devem conhecer, o mais famoso desses vermífugos, desses remédios, é um que é conhecido como Anita.
Prepara que agora é hora da meba ir embora. Eu vou colocar a giardia pra fora. Esse remédio, então, ele consegue ser adquirido facilmente numa farmácia, não precisa nem de indicação médica, mas é sempre bom lembrar que para a gente se medicar é bom sim sempre ter uma instrução, ter aí uma recomendação de um profissional, de um médico, certo? Bem, a próxima protozoose ela não tem tanta relação assim com as fezes humanas, mas ela tem relação com fezes, sim. Eu estou falando da toxoplasmose causada pelo Toxoplasma gondii, e as fezes em questão são fezes de felinos. Ah, e você pensa, não, peraí, Thiago, você está dizendo que agora tem gato usando a privada? Não, não estou dizendo isso. Eu tenho aqui duas gatas, a Rose e a Coraline. As duas, quando fazem lá o seu cocôzinho na sua caixinha de areia, quando a gente limpa, a gente pega esse cocôzinho, tira, né, a areia com aquela pazinha especial e joga no vaso sanitário e dá a descarga. Significa o quê? Que as fezes dos meus gatos vão parar no esgoto doméstico. A toxoplasmose é uma doença que tem como hospedeiro definitivo os felinos. Então, significa o quê? Que os gatos vão passar o toxoplasma pelas fezes. Se caso os meus gatos tiverem toxoplasmose, eu estou contaminando o esgoto com ela. É isso que eu estou tentando dizer a vocês, tá? No caso do ser humano e mais outras 300 espécies, isso, 300 espécies, podem ser pássaros, mamíferos e por aí vai, o toxoplasma atua como um agente, né, nos vê como um hospedeiro intermediário. Significa o quê? Nós vamos fazer parte do processo reprodutivo dele, mas a nossa ideia, né, a ideia do protozoário é utilizar o nosso organismo para contaminar o felino, que é o hospedeiro definitivo. Mas se você não vai fazer um safari para a África e ser comido por um leão, com certeza você não vai contaminar gato algum tendo toxoplasmose, certo? Bem, uma vez que o toxoplasma entra no nosso organismo, ele pode ganhar uma série de tecidos diferentes. Ele pode parar em diversos lugares diferentes, no qual ele vai se alojar e vai se reproduzir. Os sintomas que nós teremos serão de acordo com o lugar onde o toxoplasma se alojou. Se ele parar no coração, a gente tem aí cardiopatias, problemas cardíacos. Se ele parar no pulmão, nós teremos problemas respiratórios. Se ele parar no sistema nervoso central, podemos ter confusão mental, podemos ter crises convulsivas. Se ele parar nos globos oculares, nos olhos, a gente pode ter problemas de visão e até cegueira. Então, vai diferenciar muito o sintoma de paciente para paciente, porque vai depender de onde o toxoplasma está alojado. A gente tem, no caso do ser humano, apenas um tipo de transmissão. Esse tipo de transmissão é de mãe para filho durante a gestação, que é a toxoplasmose fetal. Por isso, é sempre bom fazer o acompanhamento pré-natal para a gente poder entender quais são os riscos que uma gestação tem. Certo? Bem, já que falamos das protozooses que têm uma relação mais estreita com o saneamento básico, aquelas que são transmitidas por água e alimentos contaminados, é hora da gente falar daquelas que são transmitidas por vetores. Nós temos 3 protozooses que são transmitidas por intermédio de vetores. A primeira delas, a doença de Chagas, é transmitida pelo barbeiro, que são insetos do gênero Triatoma. O barbeiro tem o protozoário eliminado nas fezes e ele elimina essas fezes que têm ação urticante, ou seja, coçam, certo? Quando se alimenta do sangue do hospedeiro, quando vai se alimentar do nosso sangue. Então ele vem, faz a picadura, elimina as fezes coçam. No ato de coçar,
aquelas fezes são contaminadas com o protozoário, que nesse caso é o Trypanosoma cruzi, tá? A gente acaba abrindo microlesões na pele e o protozoário, então, entra no nosso organismo. No caso do Trypanosoma, quando ele ganha a corrente sanguínea, ele pode parar também em diversos tecidos. Ele causa aí um mal-estar, causa febre, e o sintoma mais clássico da doença de Chagas é a cardiomegalia, o aumento do tamanho do coração, e obviamente isso faz com que ele vá também perdendo a sua capacidade de contração, tá? E leva, inclusive, o paciente ao óbito. Mas ele também pode parar em outros lugares e também pode aumentar, inclusive, outros órgãos, como é o caso do fígado. A gente pode ter casos aí de hepatomegalia. Eu já vi, inclusive, quando eu fazia faculdade de biomedicina, até canal vaginal ampliado, né? O canal vaginal e o reto ampliados por ação do Trypanosoma cruzi, tá? Então é uma doença bastante famosa aqui no Brasil, e a gente teve há cerca de 15 anos atrás, se eu não me engano, alguns casos clássicos em Santa Catarina, porque a gente teve quadros de doença de Chagas que estavam praticamente fulminantes, assim, as pessoas se contaminavam com muita rapidez e rapidamente o Trypanosoma levava as pessoas à morte e a quadros clínicos bem graves. Por que isso? Descobriu-se lá em Florianópolis que uma barraquinha de caldo de cana tinha lá perto numa palmeira, se eu não me engano, alguns barbeiros, e esses barbeiros, porventura, paravam na cana e eram triturados junto com a cana para fazer o caldo. E o caldo de cana, então, ficava contaminado com Trypanosoma cruzi, e aí a gente tinha um quadro de infecção, né, de contaminação pelo protozoário diretamente no intestino, o que é realmente muito grave. Então, tiveram alguns casos aí em Florianópolis, eu acho que isso foi em 2004, 2003, eu não tenho muita certeza do ano, mas já faz aí um pouco mais de 15 anos, e foi um quadro bastante, uma situação bastante conhecida em todo o Brasil, tá? A segunda doença é a malária, causada pelo Plasmodium SP. E no caso da malária, a gente fala SP porque é espécie, né? E não é necessariamente causada por uma espécie só de Plasmodium. A mais famosa delas, né, que causa malária, é o Plasmodium vivax, que inclusive a malária tem outro nome, que é febre terçã, porque apresenta febre de 3 em 3 dias, e saiu inclusive numa música de Tom Jobim. É um Belo Horizonte. É uma febre terçã. O mosquito do gênero Anopheles, que é o hospedeiro definitivo do Plasmodium, ele pica o ser humano e transmite então a malária, transmite o Plasmodium para a corrente sanguínea. Qual é a ideia? A ideia é que o Plasmodium utilize o corpo do ser humano para se multiplicar, e no momento que ele for picado por um outro mosquito Anopheles, ele contamine esse mosquito para manter aí o seu ciclo de vida. A malária, né, o Plasmodium, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai diretamente para o fígado, começa a sua multiplicação lá, e depois ele acaba invadindo as hemácias, e aí periodicamente ele rompe as hemácias, ganha mais uma vez a corrente sanguínea, e nesse dia que ele rompe as hemácias, ele dá os picos de febre. Por isso a gente tem febre terçã, porque de 3 em 3 dias rompe-se as hemácias. Também existe a febre quartã, que é aquela que rompe as hemácias de 4 em 4 dias. Tudo bem? Para você que está aqui vendo esse vídeo porque está estudando para uma faculdade de saúde, eu vou dizer uma coisa para vocês. O ciclo evolutivo da malária vai rondar muito a sua cabeça e você vai ter pesadelos com ele, porque ele é gigantesco, tá? Eu, como fiz biomedicina, eu posso falar isso
A prova de parasitologia do ciclo evolutivo da malária foi realmente um terror para todos nós. Mas aqui, como a gente está preparando para o Enem e para o vestibular, a gente não precisa entrar em tantos detalhes, então a gente fica mesmo com essas informações conceituais. A última doença transmitida por vetores é a leishmaniose, que é causada por um protozoário conhecido como Leishmania brasiliensis e é transmitida por um vetor que é um mosquito popularmente conhecido como birigui. No momento em que o birigui pica o ser humano, muito semelhante com o quadro da toxoplasmose, a leishmania pode migrar aí para diversos tecidos diferentes. A gente tem basicamente dois quadros clínicos da leishmaniose. Uma que vai ter aí lesões de pele, porque a leishmania está numa região mais superficial, que a gente chama de leishmaniose cutânea, tá? E aí dá um quadro, inclusive, de orelha, que a orelha fica expandida e tal, com lesões que a gente chama de orelha suculenta, tá? E aí a gente tem um outro quadro que ela atinge órgãos internos e a gente chama de leishmaniose visceral. Então, basicamente, essas são as protozooses, certo? Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Eu vou ficando hoje por aqui, a gente logo volta para falar de mais agentes causadores de doenças por conta de falta de saneamento básico, tá? Mas hoje a gente para por aqui. Lembra você que você sempre pode seguir o nosso Instagram, @renologia, que contém lá uma série de imagens diferentes feitas aqui para o canal e também com um textinho que ajuda no seu estudo. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!